Senhor Jesus, obrigado por estarmos aqui, Senhor, com tua permissão. Que Deus nos proteja e nos guarda, e proteja também a nossa palestrante, que ilumine ela com as suas palavras, que Deus o proteja e traz paz, paciência e harmonia. E nós vamos abrir, Senhor, dar-nos permissão para nos começar a nossa oração de hoje. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Graças a Deus. Beneficência e paciência. A caridade é paciente e benigna. Paulo 1 Coríntios 13:4. Beneficência sim, para com todos. Prato dividido, veste aos nus, remédio aos doentes, asilo aos que vagueiam sem teto, proteção à criança desamparada, auxílio ao ancião em desvalimento, socorro às viúvas, refúgio aos indigentes, consolo aos tristes, esperança aos que choram. Entretanto, é preciso entender a bondade igualmente noutros setores, compreensão em família. Trabalho sem queixa, coração sem atrito, pagamento sem choro. Atenção a quem fale, ainda mesmo sem qualquer propósito edificante. Respeito aos problemas dos outros, serenidade nas horas difíceis, silêncio às provocações, tolerância para com as ideias alheias, gentileza na rua. A beneficência pode efetuar prodígios, levando a generosidade e conquistas a gratidão. Contudo, em nome da caridade, toda beneficência, para completar-se, não pode viver sem a paciência. Qual o número disso? Você lembra? Fala uma pergunta difícil. Muito boa, né? Eu acho que é 40. Boa noite. Boa noite. Vou tirar a cadeira, porque eu não sou uma pessoa muito ficar sentada. Não dou conta. Hoje eu vou tentar falar um pouquinho sobre a oração de São Francisco. Essa análise da oração de São Francisco é feita por um espírito, né? O Padre Joaquim, e ele faz uma reflexão sobre o que quer dizer cada linha dessa oração de São Francisco. E aí, para começar, ele faz primeiro um questionamento. Antes da gente entender verso por verso dessa oração, que é muito profunda, nós vamos perceber, primeiro ele faz esse questionamento. O que é oração? Para a gente entender, a gente precisa primeiro saber o que significa a oração, né? O que significa orar. E aí no Livro dos Espíritos tem a resposta, né? Oração é um ato sentimental, é uma ligação de sentimentos com Deus. Na pergunta 659, eles falam sobre a prece, né? Kardec começa a questionar sobre a prece. E aí uma das coisas que ele pergunta é qual o caráter geral da prece, né? Para que ela serve. E aí eles falam que a prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. Então, são essas três coisas que a gente tem mais, né, que a gente pode atingir por meio da prece: louvar, pedir e agradecer. Isso tudo é estar
estar em contato. Isso tudo é sentir Deus de alguma forma, né? É ter esse relacionamento sentimental com Deus. Então, oração é isso. É essa ligação sentimental com Deus. Então, a gente pode compreender que orar não é só recitar a palavra. Orar é emitir sentimentos. Se eu vou louvar, se eu vou pedir, se eu vou agradecer, isso tudo são expressões de sentir, né? Então, não são só palavras. E aí, mas o que é para o Espírito sentir? Como que o Espírito consegue sentir? Quando que ele sente? Sentir para o Espírito é viver. É esse manifestar no plano material, né? Cheque 94, tá? Ah, tá, obrigada. Depois eu quero... Então, esse manifestar no plano material do Espírito que é sentir, né? O Espírito só tem condição de sentir as coisas quando ele está nessa manifestação do mundo espiritual, do mundo material. E com manifestação do mundo material, não estou dizendo só encarnado, né? Corpo físico. Porque o perispírito, ele é um corpo semimaterial. E quando a gente desencarna, a gente sabe que nós estamos com o nosso perispírito, né? Nos envolvendo essa essência espírito que nós somos. Né? Então, a gente está ali materializado também. Então, quem está desencarnado também sente. Porque também tem material ali, né? Isso também está vivendo, materialmente falando. A vida, ou seja, a animação, a intelectualização de um espírito é sentir sentimentos, né? É isso que eu falei com vocês. Estar vivo é sentir esses sentimentos, né? A oração, portanto, é a vida do espírito. Se orar é sentir Deus, e se para um espírito sentir é viver, então o espírito deve viver Deus o tempo inteiro, né? O espírito deve viver a manifestação de Deus o tempo todo. E quando a gente vive a manifestação de Deus o tempo todo, a gente está vivendo em oração. Quando eu vivo sentindo Deus, quando eu vivo entrando em contato com Deus o tempo todo, eu estou vivendo em oração. Então eu tenho que viver, onde eu vou andando, eu vou rezando. Ave Maria, cheia de graça, no convosco, Pai nosso, que você não eu tenho que viver em oração o tempo todo. Não é isso. Estar em contato com Deus, sentir Deus, não é só quando eu faço a recordação de uma prece que alguém já fez previamente, como Pai Nosso, Ave Maria, oração de São Francisco. Estar em contato com Deus é quando eu estou em contato com o próximo, porque Deus está nele, como está em mim, como está em todas as coisas. Estar em contato com Deus é quando eu cultivo uma planta, porque Deus se manifesta na natureza, se manifesta na planta. Estar em contato com Deus é quando eu entro na água, né, de uma cachoeira, do mar, quando eu sinto o vento no meu rosto, quando eu preservo a natureza e não desmato florestas. Então isso é estar em contato com Deus. Quando eu vou respeitando o próximo, eu estou em contato com Deus. Se eu estou sentindo Deus, eu estou orando. Então, se orar, né, é sentir Deus, e eu faço isso no meu dia a dia, eu posso fazer isso no meu dia a dia, por que então que oração contém palavras? Né? Para que nós, seres humanizados, seres humanos, saibamos o que sentir. As orações escritas, elas são importantes também. O simples fato de eu respeitar o próximo e viver respeitando o próximo, né, respeitando o outro como a mim mesmo, é um contato direto com Deus, para que então que eu preciso que alguém escreva alguma coisa e que eu leia aquilo de vez em quando? Porque isso vai direcionar o que sentir. Nem sempre a gente sabe bem o que fazer. Nem sempre a gente sabe bem o que sentir. Então isso é para a gente poder, é uma forma, é como se desse uma formulação, uma fórmula mágica de como viver, né? Para isso existem essas orações escritas por pessoas que tiveram intuições maiores, né? É para isso que cada um, e para isso, né, é preciso que cada um transforme a oração no seu caminho de vida, né, na sua forma de viver. Então existem orações escritas para direcionar, mas se elas forem só lidas, elas não são oração. Agora, quando elas são lidas e vividas, quando o que você lê, você transforma num como viver, aí ela se tornou uma oração de fato, né? Então ele faz essa introdução para a gente entender a importância da gente entender as palavras das orações.
da oração de São Francisco, as frases, né? E é sobre esse aspecto que ele vai estudar a oração de São Francisco, tentando entender a essência do que Francisco quis dizer para nós com cada frase daquela. Né? Que é muito mais profundo do que a semântica da palavra quer dizer, né? E aí a gente vai esmiuçando isso, frase por frase, e vendo como que isso cabe no nosso dia a dia. Como que eu estou orando a oração de São Francisco sem estar lendo ela, né? Como que eu posso fazer para viver a oração de São Francisco? E aí ele começa as frases, né? Senhor, fazei-me um instrumento da vossa paz. Francisco inicia a oração com essa frase. A primeira coisa que ele pede a Deus é ser instrumento da paz de Deus. Mas, afinal de contas, o que é ser instrumento da paz de Deus? Que não é da minha paz. É da paz de Deus. E a paz de Deus, ela é muito mais complexa e ampla do que o que a gente entende por paz. O que é a minha paz? A minha paz é chegar em casa, minha casa está arrumada e ser paz toda a vida, entendeu? É não ter nada espalhado, eu poder sentar, os meus meninos não estar brigando com o outro, não arrancar rabos, enfim, tá todo mundo brincando, bonitinho, sem criar confusão, minha família está toda ali, está todo mundo saudável, né? Não falta nada materialmente na minha casa, eu sentar lá no meu sofá, olhar e falar assim, gente, tudo arrumado, os meninos não estão gritando, ai, que paz. Isso é paz. Não, tem sim, em alguns momentos. Então, isso é paz, né? Pra mim. A minha versão de paz, cada um tem a sua versão de paz. A minha paz é estar lá na praia, sentadinha. Eu não gosto de praia. A minha paz é uma roça. Então, cada um tem o seu ponto de paz, né? A sua referência do que é paz. Só que o que é a paz de Deus? Será que a paz de Deus é isso? Porque se fosse importante para nós apenas esses momentos que a gente acha que a gente está vivendo a nossa paz, se os momentos confusos não fossem importantes, se as adversidades, se os problemas de saúde não fossem importantes, eles não existiriam. Por que Deus vai colocar esse monte de coisa na nossa vida, se não serviria para nada? Então a paz de Deus é muito diferente da nossa paz. Só que só dá para a gente poder entender a paz de Deus quando a gente sai do eu. A gente precisa retirar a nossa essência do eu acho, eu sei, eu conheço, que é a nossa individualidade. Eu só consigo entender a paz de Deus quando eu saio da minha individualidade. Quando eu saio do eu, né? Porque eu queria que tudo tivesse ajeitado, eu queria que ninguém ficasse doente, eu queria que tudo estivesse bem. Esse é o meu eu, né? Para que eu fique bem, eu quero que tudo isso fique bem em minha volta. Mas eu preciso sair do meu eu para entender a paz de Deus, que é mais complexa. Só que também eu só vou conseguir entender que aquilo ali que parece caótico, aquilo ali que parece doloroso, e de fato é doloroso, somos humanos, é doloroso mesmo para a gente viver, é paz para Deus, só vou conseguir entender isso se eu tiver fé. A fé precisa estar na base para que eu consiga compreender que aquela situação que Deus coloca na minha vida provoca dor, mas é a forma dele me prover a paz. Né? E aí eu vou dar um exemplo para poder ficar um pouco mais visível o que eu estou querendo dizer. Existe um filme que se chama Mães de Chico. E nesse filme, que é sensacional, por sinal, nesse filme tem muitas histórias de muitas mães, mas essa foi a que mais me impressionou e eu acho que ela relata muito bem sobre essa questão do ponto de paz de Deus e não nosso, né? Uma mãe passou por várias gestações e abortou, né? Ainda gestando, abortou, passou por vários abortos. E ela tinha uma condição financeira boa, vivia bem com o marido, tudo ia bem, mas ela queria muito ter esse filho. E aí, depois de alguns abortos, ela teve o filho. E o filho foi muito esperado, muito amado. E por volta dos 5 anos, se eu não me engano, 5 ou 6, não me lembro exatamente a idade da criança, ele cai da bicicleta da babá. A babá estava levando ele de bicicleta, né, andando pela rua de bicicleta com ele. Ela se assusta com o carro que vai cortando o outro assim, bate no meio-fio, o menino cai da garupa, bate a cabeça e morre. E ela perde o filho tão esperado, tão amado,
de 5 anos por um tombo, né, com a babá. E essa mãe fica descompensada, isolada. Isso é paz? Ela estava em paz? Não estava em paz. Né? Ela estava desconsolada ali. Então, se a gente for olhar, era a paz dela? Não é a paz dela. Ela não queria aquilo. Mas aí ela começa a frequentar as reuniões de Chico, porque Chico, depois que ele escreveu muitos livros, né? Mas no finalzinho ele fazia reuniões em que ele ficava escrevendo cartas para consolar as mães que iam lá. Então muitos dos seus filhos manifestavam ali e traziam essa carta de consolo para as mães. O Chico fez isso por muitos anos. E aí o filho dela, depois de muitas idas lá, já tinha meses que ela ia e nada de vir carta do filho dela, ela recebe uma carta do filho, o filho fala que está ali auxiliado pelo avô e que é o avô que vai explicar a situação e que ele está bem. E aí o avô explica na carta que tudo tinha sido programado para ser daquela forma. Que todas as vezes que ela gestou e abortou, tinha sido ele também. E que o espírito dele estava sendo preparado para ter condições de encarnar. Porque o que ele tinha feito em vidas passadas ainda não dava condições plenas de reencarnação. Então ele precisou vir durante essas pequenas períodos de gestação que ela teve, para que o amor dela e a espera dela por ele fosse curando questões do perispírito dele, até que ele teve força para poder vir de fato, nascer, mas que já estava programado no plano espiritual que ele só viveria os 5 anos. Já estava programado. E que ele agradeceu por ela ter amado muito ele esses 5 anos, por ela ter, né, cumprido a parte dela do que eles acordaram lá no plano espiritual, que era de amar, de receber ele como filho e que o amor dela curou o que ele precisava curar no perispírito, que ele voltaria e que conseguiria viver, né, uma encarnação aí com mais anos de vida, graças ao tanto que ela amou ele em 5 anos. Isso consolou demais o coração dela. Demais. E só isso pra mim aí já dá pra gente ver o ponto de paz de Deus, que é diferente do nosso. Essa mãe não estava em paz quando ela perdeu um filho de 5 anos. Mas Deus, que é soberanamente justo e bom e sabe de todas as coisas, sabia que vir e encarnar por 5 anos era a forma desse espírito se regenerar. E ele estava colhendo um plantio passado. E que se Deus é justo, a gente tem que colher. Né? A gente pode semear o que a gente quiser, mas a colheita é só em cima daquilo que a gente semeou. Então eu não sei o que foi que esse menino era antes, mas ele estava colhendo. E ela aceitou ajudá-lo nesse processo de regenerar o seu perispírito. Então Deus foi justo e bom. Né? Bom com essa alma que estava ali tentando se restabelecer. E ela foi uma mãezinha que doou esse amor a ele. Olha que ponto de paz, olha que coisa linda, né? A justiça divina. Mas se a gente for olhar só o lado humano, sem fé, for olhar a nossa paz, a gente não quer perder um filho de 5 anos. Eu me guarde que eu não esteja combinado nada disso de Jesus. Tá vendo nosso ego como é que é? Esse é o meu ego, né? Vê se eu vou querer. E aí, a gente tem que entender que essa paz de Deus ela é muito maior. Então, quando Francisco fala, Senhor, fazei-me instrumento da vossa paz, ele está dizendo para Deus o seguinte, Senhor, que eu possa saber levar essa palavra de fé para as pessoas, para que as pessoas entendam a sua paz. Para que eu seja instrumento dessa paz aí. E aí, quando eu falo que eu vou ser instrumento desse tipo de paz, que é a paz de Deus, eu vou contar o resto dessa história dessa mãe. Essa mãe ficou muito consolada quando ela recebeu a carta do filho e continuou indo nas reuniões de Chico, só que agora para trabalhar, ajudar. Ela servia água, ela ajudava as mães, entregava lencinho, que as mães choram muito, recebia as pessoas, acolhia as mães na porta, virou uma trabalhadora ali, ajudando o Chico. E depois de algum tempo o Chico falou com ela assim, e aí minha filha, como você tá? Ela, muito melhor, Chico, muito melhor, meu coração tá leve, eu sei que tudo deveria estar como deveria estar. Ele falou assim, e a babá? Você já perdoou?
Ela, perdoei, né, Chico? Foi o que estava escolhido no plano espiritual, perdoei. Aí ele falou assim, e você já agradeceu? Aí ela, Chico, perdoar, perdoei, mas agradecer é demais, né? Aí ele falou assim, pois então eu vou te contar outra parte da história. Quando, no plano espiritual, vocês combinaram que ele ia viver 5 anos, ia tomar um tombo e ia morrer, esse tombo ia ser do seu colo. Só que essa menina, que hoje foi sua babá do seu filho, ela é uma grande amiga sua. E lá no plano espiritual, ela intercedeu por você e falou assim, se ela deixar o próprio filho cair, ela não vai se perdoar. Ela vai entrar numa depressão profunda e corre o risco dela tirar a própria vida. Eu vou também. Eu vou ser uma vizinha, vou ser babá do menino e ele vai cair pelas minhas mãos. Porque ela não vai suportar essa dor. De saber que ela deixou o próprio filho cair. Eu faço isso por ela. Gente! E ali naquele momento, aquela menina, que se a gente for olhar o contexto, pega a fofoca da Rússia, viu? Babada fulana deixou o menino cair, matou o menino. A fulana é quem, né? É um assassino em série, né, pai? Vai todo mundo apontar o dedo pra fulano. Porque deixou o filho da outra cair, que absurdo. Mas naquele momento ela estava sendo o que Francisco pediu a Deus para ele ser. Ela estava sendo instrumento da paz de Deus. Ela foi um instrumento para que tudo desse mais certo do que já era para dar. Porque ia dar certo para o menino. Ele vir, ser amado, viver 5 anos. Mas talvez não desse tão certo para a mãe, que não ia aguentar ter deixado o próprio filho cair. Então ela foi um instrumento da paz de Deus. Será que nós estamos sabendo olhar onde nós somos instrumentos da paz de Deus? E mais importante que isso, será que nós estamos sabendo olhar quem é instrumento da paz de Deus na minha vida, e que na verdade eu acho que é uma pedrinha no meu sapato? Na sua sou eu. Achou seu lugar no mundo. Instrumento de paz. Você não sabia disso? Meia hora para 8h30, da primeira frase. Mas a mamãe vai acelerar, calma. Ele é meu garoto do tempo. Ele cronometra minhas falas. Mamãe está na primeira fase, já são 8 horas. Mas é porque essa é a introdução, ele é mais devagar. Calma, relaxa. E aí, Francisco começa a destrinchar, né, as outras frases. Primeiro ele pede para ser instrumento da paz de Deus. E aí ele vem, onde houver ódio, que eu leve o amor. E o que ele quis dizer com isso, né? O que é esse ódio? Ódio, na verdade, é o meu individualismo insatisfeito. Porque essa mãe sentiu ódio daquela babá. Ela sentiu ódio da babá, com certeza absoluta. Mas por quê? Porque o individualismo dela, o ego dela, que é o nosso ego de não querer que os nossos filhos morram. Pai, é meu filho, mas ele não é meu, né? Ele é um espírito, ele é ele não é meu. Mas aí eu falo, meu filho, né? E aí eu não quero que o meu filho seja tirado de mim. Quem tira é, né? E aí o que é o ódio? É esse individualismo, esse ego insatisfeito. Quando o que eu quero, o que eu sei, o que eu faço, o que eu acredito é rompido e é feito, né, na vontade de Deus. E aí eu tenho o meu individualismo ferido, aí vem o ódio. E aí, quando o ser humano não consegue o que quer, né, quando ele não gosta do que é feito, ele cria primeiramente uma mágoa, uma frustração. Essa frustração pode passar raiva, que pode passar ódio. Então o ódio é isso, né, o individualismo ferido. Então ele pede que onde houver esse individualismo ferido, onde houver ódio, que ele leve o amor. Mas o que vai ser esse amor? Ah, eu te amo. Eu amo você. Isso é o amor. Eu tenho que levar para quem está morrendo de ódio. A pessoa está com ódio. Eu chego lá e falo, mas eu te amo. Não fico com ódio, não. Né? Não é esse amor. Que também é um amor individual. Né? Eu te amo. Não é esse amor. Ele pede que a gente leve o amor de Deus. Ele pede que a gente seja esse amor, a manifestação desse amor de Deus. Então que a gente possa ser na vida da pessoa o que Chico foi para aquela mãe. Porque quando Chico explica
que o mundo ele é muito maior do que só essa vida material, quando a gente explica que tudo tem uma razão de ser, que tudo está como deveria estar, porque Deus é soberanamente justo e bom, e que as coisas que nos acontecem, elas nos acontecem por uma razão. A gente tem um aprendizado com aquilo, a gente precisa daquilo, a gente não quer, na maioria das vezes. Ninguém quer uma dor desse, Deus me livre e guarde. Mas a gente precisa às vezes daquilo ali. É a forma que tem também para a gente aprender alguma coisa. Então ninguém quer passar fome, ninguém quer perder o emprego, ninguém quer passar problema financeiro, ninguém quer perder ninguém que ama, da família, um amigo, um próximo. Ninguém quer. Mas às vezes é o que a gente precisa naquele momento. Ninguém quer uma doença, mas às vezes a doença é que vai me ensinar. Então quando a gente esclarece isso para as pessoas, a gente está levando esse amor de Deus para ela. Então onde houver ódio, onde tiver pessoas com o seu individualismo ferido, que a gente saiba levar essa palavra de fé. Porque esse amor universal também tem que ser baseado em muita fé, né? Porque a gente saiba levar essa palavra de Deus. Então ele fala, São Francisco, portanto, pede a Deus que, onde houver seres humanos que tenham seus individualismos feridos, ódio, que ele leve o amor, mas não um amor qualquer, né? Que ele reflita a vontade de Deus, esse amor que é o reflexo da vontade de Deus. Senhor, onde houver individualismo ferido, que eu leve a compreensão da vossa ação, que eu leve a essas pessoas a sua palavra, a sua presença dentro da máxima do Cristo. Deus dá a cada um segundo as suas obras. Olha o que eu queria cantar disso. Ele resumiu. Ele nem cantou, na verdade, ele fez uma oração. A gente que não mole em música porque nós somos assim, tudo cantado não é legal. Então, olha o que ele realmente quis dizer com essa frase, né? Olha quanto ampla ela é. Onde houver ódio, que eu leve o amor, ele quer dizer isso. Onde houver esse ego ferido, que eu leve a verdade da sua vontade, a verdade da sua paz, né? A verdade que Jesus já tinha nos dito. Deus dá a cada um segundo a sua obra. Eu plantei, eu vou colher. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão, né? E o que é ofensa? De novo, ofensa é o sentimento que denota o nosso individualismo ferido. A ofensa é o primeiro estágio do ódio, né? Eu me ofendo quando o que eu gosto, o que eu quero, o que eu acho, não acontece do jeito que eu queria. Ego de novo. Então eu me ofendo quando eu tenho o meu individualismo, né, passado na prova outra vez. E aí, o que é esse perdão? Perdão é só deixar de dar o castigo a quem merecia receber o castigo. Por exemplo, a gente acha que a gente sabe perdoar, mas não sabe perdoar. Por exemplo, se alguém pisar no meu pé, a pessoa pisar no meu pé vai falar assim, desculpa. Eu vou falar, não, desculpa. Perdoei. Eu não vou pisar no pé dela, tá pisando no meu pé? Eu vou falar, não, a pessoa não viu, pisou no meu pé aqui, tudo bem. Isso é desculpa. Mas a gente faz isso com o perdão. A gente fala com a pessoa assim, a pessoa me feriu, e aí a pessoa me feriu, eu falo assim, não, tudo bem, eu perdoei. Só que nesse eu perdoei, eu julgo a pessoa pela atitude dela contra mim, eu condeno ela e eu me acho muito superior. Porque eu falo, eu perdoei, primeiro porque eu sou muito melhor, né? Então, perdoei, eu sou máximo. Eu estou lá na frente, já entendi o perdão de Deus, então eu sou uma pessoa maravilhosa, eu perdoei ela. Mas aí eu conto, às vezes, para uma outra pessoa o que a pessoa me fez. Fulana fez isso, mas eu perdoei ela. Mas primeiro eu difamei ela, mas eu perdoei ela, né? E mesmo que eu não fale com ninguém, eu fico dentro de mim me achando muito melhor que a pessoa, porque ela estava fazendo uma maldade comigo. Então, tadinha, ela é inferior, ela está lá no livro da maldade, né? Eu que sou burro, que eu perdoei. E aí eu não vou castigar ela fazendo com ela a mesma coisa que ela fez comigo, né? Mas aí eu acho então que tá tudo certo. Só que perdoar é muito mais que isso. Perdoar
É quando eu entendo que quando uma pessoa faz alguma coisa comigo que me fere, não existe errado. Talvez ela esteja sendo instrumento da paz de Deus na minha vida. Porque eu precisava passar por aquela situação. E é difícil quando a gente leva para o âmbito prático da coisa. Né? Muito difícil. Se alguém me assalta e leva todas as economias da minha vida? E se alguém assassina meu filho? Não é? Se alguém me trai em questão financeira, empresarial ou conjugal? E aí a gente fica ferido, nosso ego, né? Nosso ego vai ficar ferido. Mas aí eu perdoo, eu sou superior. Só que perdoar de verdade é entender que se eu passei por aquela situação, quem levou aquela situação até mim estava apenas sendo instrumento da paz de Deus na minha vida e está tudo certo. Eu quero saber se alguém aqui perdoa nesse nível aí. De olhar para o assassino do seu filho. Eu vi uma vez uma reportagem que uma mãe fez isso. As pessoas acharam ela louca, maluca. Ela chegou para o assassino do filho dela e falou: eu te perdoo, meu filho. Você fez apenas o que Deus quis que você fizesse. Porque ninguém tira, só Deus. Então se meu filho foi porque Deus tirou, não foi você. Você foi só instrumento. Eu falei, cara, o dia que eu vi essa reportagem, eu falei, essa mulher é louca. Completamente maluca. E é o que o Chico pediu pra Mentira, aquela não falou, né? E é o que o Chico pediu para aquela mãe. Você perdoou, você já agradeceu? Porque ela perdoou no perdão humano. Eu não vou matar ela ou matar o filho dela, né? Igual ela fez com o meu filho. Eu sou uma pessoa muito boa, eu não vou matar o filho dela. Né? Mas aí Chico veio mais embaixo. Ele falou do perdão de verdade. Você já agradeceu? Ou seja, ele queria que ela entendesse que estava tudo certo. Né? E a gente está preparado para ser, né, esse perdão. A gente está preparado para ser esse perdão na vida das pessoas ou para perdoar as pessoas assim? Nós estamos preparados para receber as ofensas das pessoas como uma forma de crescimento? Será que a gente está preparado? Né? Assim, um acidente, né? Igual o menino caiu da garupa da bicicleta, beleza, a gente até consegue perdoar. Mas o cara pegar uma arma e matar um filho meu, aí já é mais difícil. É difícil. Aí já foi assim. Mas você também não sabe a lei de causa e efeito toda por trás disso. Não, tudo bem, mas igual assim, é difícil. É difícil. Sim, nós ainda temos que evoluir muito para chegar até lá. E muito. Entendeu? E aí, pra gente ver o quanto o Chico, né, Francisco, eu chamando Francisco de Chico, tô íntimo. É o Chiquinho. O Francisco, São Francisco estava anos luz na nossa frente, né? É, o Chiquinho era. E aí, o espírito que faz essa análise, ele fala assim: a lei de causa e efeito é inexorável. Ou seja, ela vai vir. Não tem jeito. Né? Se não foi aquela pessoa que te fez essa coisa ruim, seria outra, porque essa coisa ruim precisava acontecer para que você aprendesse. Ela foi só um instrumento, né? Então, quando a gente vai levar o perdão, né, que ele fala, de overótico eu levo o perdão, é que eu leve isso, esse ensinamento. Isso é levar o perdão, quando eu levo esse ensinamento, né, da paz de Deus, né? Pode falar. Eu às vezes tenho dúvida. Se tudo que acontece é programado antes pela espiritualidade, por exemplo, você vê esses crimes passionais que acontecem assim, a pessoa cisma, resolve matar o outro assim. Tem hora que, sei lá, tudo é programado espiritualmente, ou a pessoa pode agir no impulso, ou porque ela quis agir, pode sair muita coisa acontece, né? O que acontece? A pessoa já tem uma história prévia, né? O espírito dela tem uma história prévia ali, que na programação havia grandes chances de dar errado, vamos dizer assim, né? De a pessoa tender a sua má tendência, não conseguir cumprir o que ela tinha programado, porque a programação é sempre maravilhosa, gente. A programação é sempre para dar certo, né? Sempre para ser tudo muito bom. Só que aí ela pode, às vezes, pela má tendência dela, que ainda é muito forte, tender para o outro lado e sair daquilo que foi programado para ela ali
e realmente ela não tinha que assassinar uma pessoa, virar um assassino em série, nada disso, mas ela acaba a tendência dela sendo mais forte que ela e isso acontecendo. Só que o que a gente precisa entender é que as pessoas que passarão pelo caminho dela e que serão a vítima daquele erro de programação não é aleatório. Ah, tá. Isso Nada que eu tenho está dúvida, assim, às vezes aleatório no a pessoa ter universo. sofrido uma injustiça. Não existe injustiça a pessoa ter sofrido uma... Deus é soberanamente justo e bom. E até aquilo que nos parece injustiça tem um motivo kármico lá atrás da lei de causa e efeito para ter sido aquela. A bala perdida, ela não é perdida, né? Ela é achada. Então até, né, a bala perdida, que em vez de dar o tiro pro alto, o projétil sobe, ele desce. E às vezes ele pega uma pessoa do nada. Né? Não é do nada. Aquela, né, pessoa estava nessa programação. Assim, né? Não é só fazer um Agora não tem como sair daqui, Jô, que eu estou fazendo a palestra, nós estamos fazendo até a transmissão ao vivo. Mas espera só um minutinho que eu já vou. Daqui a uns meia hora. E aí, é a gente tentar ser esse instrumento de perdão, né? Eu vou escrevendo muita coisa para eu lembrar caso eu esqueça, mas aí quando eu lembro eu vou passando. E aí ele continua, onde houver discórdia, que eu leve a união, né? E aí ele vai falar mais sobre isso. O que seria essa discórdia, né? Essa discórdia, ela existe quando duas pessoas estão brigando, né? Ou seja, o que é a briga? Quando dois espíritos estão defendendo a sua visão egóica. Estão defendendo o seu individualismo. Porque discórdia é isso. Quando eu tento sobrepor a minha vontade à vontade do outro. Isso é brigar. Isso é discordar. Quando eu tento falar que eu estou certo e você está errado. Né? Então a briga, a discórdia, ela é isso. São dois espíritos tentando botar a sua individualidade mais alto do que a do outro. E aí, quando ele fala que onde houver essa discórdia, né, que ele leve a união, que união é essa? A união com o sagramento só acontecerá com o fim das nossas vontades individuais. Quando eu entendo o todo. Porque existia uma briga entre aquela mãe e aquela babá. Eu tenho certeza que nunca mais ela falou com aquela menina. Nunca mais ela falou com ela. E elas tinham um certo tipo de intimidade, porque ela já era babá da menina há um ano, elas eram amigas, né? Então ela teve o individualismo dela ferido, porque no ego dela, no individualismo dela, ela não queria perder o filho, ninguém quer. E brigou com a outra, que provocou o acidente. Então, quando a gente tem a discórdia, ela acontece quando está os dois ali no seu ego. E a união só vai vir quando a gente tenta trazer essa visão mais ampla das coisas. Então, quando ele pede, onde houver ódio, que eu leve a união, será que eu estou sendo união na discórdia dos outros? Ou eu estou sendo a lenha na fogueira dos outros? Né? Ser união na discórdia dos outros é o papel que o Chico fez ali. Quando ele explicou para ela amplamente sobre a lei de causa e efeito, sobre as programações, que tudo estava certo como estava, ele tentou trazer essa união, né? E conseguiu. E não é só nessas situações, existem outras situações que a gente tem que tentar trazer essa visão de ser instrumento da paz de Deus. Tudo, vocês percebem que todas as frases levam a gente a ser instrumento da paz de Deus? Todas as frases seguintes da oração fazem a gente voltar lá naquele primeiro momento que é ser instrumento da paz de Deus. Né? O resto é só, ele está só rodando, explicando de diversas formas a mesma coisa. Né? E aí onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Né? Que dúvida pode haver na vida de um ser humano? Que dúvida que a gente pode ter? A maior dúvida que todo mundo tem. Não sei se é o caso, se eu compro uma bicicleta, se eu planto uma árvore. Exatamente. A maior dúvida que a gente tem é sobre o que está acontecendo na nossa vida. O que eu faço? Que é o que você acabou de falar. Né? O que eu faço? Essa é a maior dúvida do espírito. Por que eu estou aqui? Para que eu nasci? O que eu preciso aprender? O que eu vim fazer aqui? Né? Para que eu estou vivo? O que está acontecendo, né, no sentido espiritual? Essa é a dúvida de todos, né, de todos nós. Que a gente quer saber o que a gente veio fazer.
Para que eu estou nessa existência? E aí quando as pessoas perdem às vezes o sentido da vida, que é quando elas não acham a resposta para essa pergunta, e elas acham que a vida delas é inútil, é que às vezes elas acabam tirando a própria vida, porque ela não tem sentido nela mais. Entra a depressão, né? E é porque a gente perde o sentido. Fala, para que eu nasci? Ah, eu deveria ter nascido tão ruim. Então é muito intenso essa parte, né? Onde houver dúvidas, que eu leve a fé, porque a dúvida ela é isso. A dúvida geralmente é sobre o sentido da vida. E a fé? Né? A fé, confiança e entrega total a Deus, pode esclarecer a realidade do mundo, a verdade. Sem fé, jamais haverá compreensão da verdade, do que está acontecendo realmente. Tudo o que acontece no universo é Deus agindo. É emanação de Deus. Porque quando a gente traz a fé, né, ele fala, onde houver dúvida, que eu leve a fé. A fé é isso, é a verdade. É a verdade da realidade de Deus, mas é a verdade de Deus, não a minha verdade. É a verdade de Deus, né? E qual é a verdade de Deus? Que tudo o que acontece no universo está contribuindo para o nosso crescimento. Tudo que nos acontece está contribuindo para o nosso crescimento. Um dia desses, eu não sei se alguém me enviou ou se eu passando assim no Instagram eu vi um Reels. Eu achei sensacional. Não sei se eu cheguei a mandar para vocês, se eu só salvei, porque eu falei até que eu ia tentar ver se eu trazia ele e acabei depois esquecendo. O Reels tinha uma filósofa, uma moça, né, uma estudiosa, falando sobre um filósofo, um grande pensador. Tinha nada de nenhuma religião. Ela fala o nome do filósofo que eu esqueci agora, um desses grandes pensadores que eu esqueci agora. E ela fala que o sentido da vida é justamente esse. É aprender. O sentido da vida é aprender. É crescer. Esse é o sentido da vida. Crescer. Então o filósofo, há muito tempo, chegou a essa conclusão, né, que o sentido da vida é crescer. E que todas as experiências humanas que nos acontecem só tem um objetivo. É ensinar a crescer. Todas as experiências humanas é para esse objetivo. Crescer. Então esse filósofo, na verdade, ele estava falando sobre a verdade de Deus. Que tudo que nos acontece, acontece por uma razão. E que nada está solto no mundo, aleatório. Tudo está sob o controle e o comando dessa força soberanamente justa e boa, onisciente, onipotente e onipresente, ou seja, tudo vê, tudo escuta e que está em todos os lugares. Essa força, né, maior, essa energia suprema, que é Deus. Então Deus tudo vê, tudo sabe, está em todos os lugares. E por isso a justiça dele é a justiça verdadeira. Porque ele sabe todas as partes. Quando um juiz vai julgar, da justiça comum, nossa e humana, ele ouve as partes, não é assim? Então ele vai ouvir quem está se ofendido aqui, vai ouvir o outro ofendido ali, e vai tentar entender as partes. Aí ele ouve testemunhas que viram essa versão, testemunhas que viram a outra versão, e ele vai tentar entender o contexto da história para poder julgar o que vai ser feito. É um júri, né? Um juiz aqui na nossa lei humana. Aí ele vai dar um veredito ali, não, realmente o culpado vai ficar tanto tempo preso ou pagar tanto de multa, vai dar uma pena a ele. Justiça humana, que é uma leve provinha do que é a verdadeira justiça, que é a justiça de Deus. Então Deus, ele consegue ver todas as coisas e estar em todos os lugares. Então ele tem todas as encarnações nossas como testemunhas. Então quando ele vai dar o veredito, que ele vai falar, olha, você precisa passar por essa doença. Você precisa passar por esse rompimento, você precisa passar por essa dor, você precisa passar por essa situação financeira, você precisa passar por isso, esse acidente. Porque ele viu e ele sabe todas as coisas. Essa é a verdadeira justiça. E aí é nisso que é pautada uma fé raciocinada. É essa fé que Francisco pede para levar as pessoas quando elas têm dúvida, né, do que vai ser da vida dela. E onde houver erro, que eu leve a verdade. Né? O que é uma coisa errada? É aquilo que vai contra a verdade.
né, contra o que é certo. Mas se errado é tudo aquilo que vai contra a verdade, quem pode dizer o que é a verdade? O que é verdadeiro? Né? Quem tem a verdade universal? Quem tem a verdadeira verdade? Né? Quem pode saber o que realmente está certo? Só Deus. Porque se você for olhar essa história que eu acabei de falar agora, sobre a nossa verdade, babá está errada. Ela tem que deixar de ser burra, sonsa. Assustar com o carro e deixar o menino cair? Aí nós vamos para a lei divina. Se ela quisesse processar, essa menina estava errada. Ela tem que indemnizar, sei lá, nem sei se existe isso. Não sou advogada. Mas, né? E aí é a nossa verdade que a gente viu. A versão da mãe, a versão da babá. Pô, mas Deus sabe a verdade absoluta. E dentro da verdade absoluta, estavam todos certos. Não tinha ninguém errado. Está tudo onde deveria estar, né? Então, onde houver erro, que eu leve a verdade, que eu leve a verdade absoluta, que eu leve a verdade de Deus sobre as coisas, e não a minha verdade. Então, onde houver um erro, essa menina errou, deixou a criança cair. Que eu leve a verdade, que eu leve a minha verdade. Eu chego lá e falo com essa mãe, essa menina é uma irresponsável, mas estou levando a minha verdade. Quando eu faço como o Chico, olha, minha filha, tudo tem um porquê. Estava no planejamento. Ela fez um favor a você. Essa é a verdade absoluta. Então que a gente seja essa fonte de verdade, né? Da verdade de Deus, não a nossa. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. O que a gente mais tem é desespero, né? Hoje em dia tudo é desesperador. Está vivendo uma sociedade sem um pingo de resiliência, onde tudo é desesperador. A juventude, né, os mais novos que nós um bocadinho, ainda menos resilientes. E tudo muito desesperador. Né? Então que a gente tente levar essa esperança. E o que é essa esperança? É justamente isso. A esperança é justamente a gente mostrar que tudo é maior do que só o nosso próprio umbigo. As coisas são maiores do que nós mesmos, os nossos problemas, e o nosso mundinho, a nossa dor. Não é tudo nosso, eu, nosso. Então quando a gente tenta mostrar essa verdade absoluta, não é mais não, agora a gente pode ir até 8h40. Ele tá aqui assim, ó, 3 minutos. É porque a mamãe é faladeira e uma certa pessoa ali atrás também. Aí a gente falou assim, por favor, a gente vai até 8h40, senão nós não vamos dar conta. Ele tá aqui me monitorando. Então, a esperança, né? Aí ele faz essa pergunta, né? Quando ele vai dar a explicação. Qual foi a missão do Cristo? O que ele nos ensinou mais profundamente, né? Cristo nos ensinou que existe uma forma de viver que é resultante dessa elevação espiritual, né? Ou seja, o amor a Deus e a todos, né? Isso é elevação espiritual. Nós estamos querendo chegar nisso. O amor a Deus e a todos, né? E aí Jesus veio mostrar pra gente que existe uma forma de viver assim, né? Onde as coisas da vida não mais nos causam aflições. Gente, que mundo de paz vai ser esse quando as coisas da vida parar de causar aflição? Quando a gente realmente entender que tudo está certo como está, que tudo tem, né, um porquê, um quê e um porquê, que a lei de causa e efeito é inexorável, como diz aqui o amigo que discursou, né, estudou sobre essa oração. Então, quando a gente entender isso, que foi o que Jesus quis mostrar pra gente, isso é a esperança, né? Chico trouxe esperança para aquela mãe quando ele deu essa explicação da verdade universal para ela, né? Toda situação que o ser humano vivencia é um instrumento da sua felicidade. Olha, toda situação. Não falou toda situação de paz, toda situação de alegria, toda situação feliz. Não. Toda situação que o ser humano vivencia é um instrumento da sua felicidade. Pois foi criada por Deus para que o espírito tenha a oportunidade de se elevar. Então, toda situação, até a ruim, a dolorosa, a triste, a sofrida, é
instrumento de felicidade. Até nossos erros, né? Até nossos erros. Porque é a oportunidade que a gente tem de se elevar. Essa situação foi criada por Deus e a gente precisa ter fé de que as coisas ruins que nos acontecem foram criadas por Deus, senão nós vamos ficar loucos mesmo. Se a gente achar que nós estamos folha ao vento, não tem como a gente conseguir se manter firme e falar, não, eu vou conseguir, as coisas vão melhorar, né? Se a gente achar que a gente é folha ao vento, que não existe um Deus justo e bom que rege todas as coisas, que nós estamos aí jogados. É por isso que as pessoas estão tão desesperançosas, desesperadas, porque acham que são folhas ao vento. A gente precisa levar essa verdade de que não somos. Existe um Deus que rege todas as coisas, mas que a verdade desse Deus é absoluta, muito maior que a minha. E às vezes eu não vou entender como Ele quer me ensinar. Né? A Adelina hoje, na verdade, deu uns 5 shows, né? Mas a Adelina hoje deu um show. E chora, e chora, e chora, e chora, e chora, e chora. Ontem à noite, na verdade. A gente estava no aniversário de 15 anos. 00:45, frio. Os meninos maiores, 15, 16, os colegas da aniversariante, pularam na piscina. São rapazes de 15, 16, né? Grandes já, e pularam na piscina, fizeram mó farra, estavam dançando, estava um calor, pularam na piscina, fizeram mó farra, não sei o quê. Ela chorou, gente. Parecia que eu tinha espancado a criança, porque ela queria pular na piscina. Ela queria pular na piscina 00:45. Um freio. Eu quase joguei ela pra cima. De raiva, eu também quase joguei. E ela chorando, mas chorando. Eu falei, gente. Aí eu fiquei pensando, quantas pirraças dessa eu faço pra Deus? E ele olha e fala, minha filha, você não pode pular na piscina 00:45. Eu já pensei nisso também. Assim, quanta pirraça. Quanta pirraça será que eu já fiz pra Deus? Poxa vida, Deus, eu queria tanto ganhar na Mega Sena. Deus, eu queria muito ganhar na Mega Sena. Por que, Deus? E Deus lá de cima assim, minha filha, se eu te der dinheiro essa hora, acabou a sua encarnação. Você não tem maturidade pra ter esse dinheiro. E eu lá assim, eu quero ganhar na Mega Sena. E a gente é pirracento com Deus. Só joga na virada. Então essa... Ganhei. Então a Porque gente... se eu jogar todo dia, eu vou ganhar. Aí acabou sem Nós encarnação. controlamos o universo. Aí se você ganhar, acabou sem encarnação. Ai, Deus. Então a gente tem que entender que essa situação, ela é fruto do amor sublime de um pai pelo seu filho. Né? O meu não para aquela hora para Adelina não vai entrar na piscina. Era fruto do meu mais puro amor. Eu sei que ela vai dar uma infecção no garganta, vai ficar gripada e tudo mais, vai sentir muito frio depois. Eu sei daquilo tudo. E aí eu falei, não. Então Deus sabe exatamente o que vai acontecer. E ele fala, não, agora não. Então, quando a gente vive com essa realidade, né, a gente é um pouco mais feliz, porque a gente para de murmurar, não é verdade? Mesmo que eu não goste do que está acontecendo, eu entendo, né? Então, ame o que está acontecendo, que você vai ser feliz, sem mudar o que está acontecendo, né? Ame quem aparentemente gerou uma situação, né, situação ruim, ou ame a própria situação. Porque aí, isso. Ou seja, tudo está envolvido, né? Não foi assim que Cristo viveu? Ele amou a Deus sobre todas as coisas, mesmo quando o acontecimento não satisfazia. Você acha que Deus achou muito legal ser açoitado, arrastar uma cruz e ser pregado vivo, e furado e suar sangue? Jesus não achou isso muito legal, ele não queria. Inclusive, ele até falou, né? Pai, afaste de mim esse cálice, mas se não for possível, seja feita a sua vontade. Que a gente possa fazer essa oração. A gente não quer a dor, afaste de mim esse cálice, mas se não for possível, né? Seja feita a sua vontade. Então, se a gente aprender a viver assim como Jesus viveu, a gente vai ter um pouco mais de leveza, né? Onde houver tristeza, que eu leve alegria.
essa tristeza, né, a tristeza que o Francisco quis combater, o sofrimento do ser humano, mais uma vez, é resultado do individualismo ferido. Né? A tristeza, gente, eu tenho um relógio ali, um relógio aqui, outro relógio lá. Então, quando ele fala, onde houver tristeza, né, que eu leve a alegria, ele não está falando de uma alegria mundana, não está falando de prazer, está falando de felicidade, que é diferente. Né? Levar felicidade ao próximo não é levar prazer. Levar felicidade ao próximo é levar a alegria de saber que nós estamos sendo regidos por esse Deus que sabe todas as coisas, que tem a verdade absoluta das coisas, né? E que nós estamos passando por aquilo para crescimento. Isso é alegria, né? Onde houver trevas, que eu leve a luz. O que são as trevas? Treva é a ausência de luz. E luz a gente sabe que é Deus. Então, onde houver a ausência desse Deus, aonde houver a ausência da presença desse Deus, que eu saiba levar a presença desse Deus, né? Que eu seja instrumento da presença desse Deus naquele lugar. Né? E aí ele fala, ó mestre, fazei que eu procure mais consolar do que ser consolado. Porque a gente fala muito que a gente quer ser tudo isso na vida do outro, mas quando o outro não é nem 10% na nossa vida disso tudo, a gente se ofende. Né? Então, onde que eu queira mais consolar do que ser consolado, por quê? Para fazer isso, eu compreenda que consolando já é o meu consolo. Porque se hoje eu estou na situação de ter um pouco mais de entendimento e podendo dar esse entendimento ao meu irmão, é porque eu também estou colhendo o que eu paguei. Talvez eu já tenha orientado muito mal as pessoas. E agora eu preciso ajudá-las e orientá-las melhor. Né? Então tudo está certo como tem que estar. Então quando eu consolo alguém, eu tenho que exigir ser consolado. Né? Que eu procure mais compreender do que ser compreendido. Que eu também estou nesse papel. Quando eu levo a compreensão do mundo ao outro, eu não posso fazer isso querendo que o outro compreenda também as minhas dores. Porque se eu estou nesse papel hoje, é porque talvez eu tenha provocado lá atrás brigas, discussões, e estou no meu papel de levar a compreensão melhor do mundo, mas eu não posso esperar que todos me compreendam, né? Amar do que ser amado. Então é que a gente entender que quando eu amo o outro, isso tem que me fazer feliz. Eu querer esse amor de volta é ego. Tem um padre que fala assim, você está casando o quê? Para ser feliz? Para fazer o outro feliz? Aí a pessoa responde, sim, né? Você está casando? Você quer fazer meu marido feliz, minha esposa feliz? Ele fala, então não casa. E ninguém tem a capacidade de fazer o outro feliz. Você é que tem que correr atrás da sua felicidade. Então quando eu querer ser mais, amar mais do que ser amado, eu entender isso, né? Que eu faço processo, tá? Que eu faço parte desse processo de levar essa compreensão de Deus, né, para o mundo, mas que eu não posso ficar esperando, né, esse amor de volta. A prece final, né, Isadora? Vamos fazer agora? Quem vai fazer? A Natália? Senão vai cair. Precisa ir na frente? Precisa de você aparecer. Só Deus mesmo. Né? Senhor Jesus, aqui nós estamos agradecendo, Senhor, por esses momentos tão agradáveis, tão disciplinados, Senhor, para o coração de cada um de nós. Nós agradecemos, Senhor, por tudo. E tenhamos, Senhor, uma noite tranquila, cheia de paz, paciência e harmonia na nossa família, Senhor. Durante a noite, Senhor, nos traz a paz, a união e a fé. O amanhecer, Senhor, que sejamos felizes e abençoado um novo dia, Senhor, que o Senhor nos dá. Agradeço, Senhor, por estar aqui, Senhor, ouvindo essas palavras agradáveis, as palavras que o Senhor nos ensinou e está sempre nos ensinando, e que o Senhor nos perdoa por eu mesma, Senhor, peço perdão por não falar coisas mais agradáveis que às vezes está dentro de mim e não falo. Mas o Senhor tem a piedade e traz para nós a união, a fé, a paz e o amor. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus.
Encerrou a live.